Ouvinte amigo, meu nome é André Luiz. Por intermédio do livro Sexo e Destino, lançado em 1963, a Divina Providência me permitiu contar aos nossos irmãos ainda em luta no planeta Terra uma história real, forte e exemplar. No Rio de Janeiro, duas famílias desajustadas, tragicamente ligadas por sentimentos conflitantes de amor e de ódio, alimentando causas e sofrendo efeitos. O materialismo exacerbado, como sempre, empenhado na dissolução dos valores morais, com total desprezo pela dignidade humana. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação. Uma comovente história, nascida na dura forja da realidade cotidiana. Mas o drama dessas pessoas não foi levado ao conhecimento público só para desnudar a verdade. Foi também e principalmente para que se possa aprender com a experiência e os ensinamentos da espiritualidade superior sobre sexo e destino. Os nomes, por razões óbvias, foram substituídos, mas os personagens são reais e autorizaram o relato. Nada foi alterado quanto aos fatos, as verdades que compõem esta história de lágrimas amargas, mas também de luz e esperança. O benfeitor Emmanuel, no início de nosso livro, cita o exemplar episódio em que Jesus, numa praça ensolarada e repleta de escribas e inimigos da verdade, na Jerusalém de 20 séculos atrás, teve sua sabedoria posta à prova. Acusadores trouxeram à sua presença uma sofrida mulher, tida como transgressora. A lei mandava apedrejar. Queriam saber a opinião do mestre. Sabendo que de nada adiantaria explicar conceitos mais elevados àqueles cérebros embotados de preconceitos, Jesus contemplou demoradamente os pretensos guardiães da moral e disse a eles, alongando a palavra a todos os moralistas dos séculos futuros: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A sentença resume a sabedoria divina, que jamais recusa o amparo aos vencidos, ensinando que o amor é a essência do universo, que as criaturas nascem do coração de Deus para se amarem umas às outras, que o lar é o melhor refúgio, que o sexo é legado sublime, porém gerador de responsabilidades naturais na consciência de cada um. Quem lesa o tesouro afetivo de seu semelhante responderá por isso com dolorosas reparações, mas poderá a qualquer tempo aceitar em seu coração a luz retificadora. O delinquente de ontem, hoje redimido, será, se quiser, o grande mensageiro da redenção para aqueles mesmos que um dia caíram nas ciladas traiçoeiras. No mundo espiritual, assim como acontece entre os homens encarnados, também o sofrimento é o esmeril das almas, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo. Participei do drama dessas duas famílias do Rio de Janeiro na condição de modesto colaborador espiritual. Entrei com dedicação e amor. Saí muito mais experiente e maduro. A história exemplar dos Nogueira e dos Torres começou há muitos anos, mas o meu conhecimento dela é recente. Eu tenho um amigo aqui em nosso lar, o Pedro Neves, que trabalha no Ministério do Auxílio. Sempre humilde, muito dedicado, de repente começou a se mostrar arredio, estranho. E apesar de viver aqui há dezenas de anos, agia como um recém-desencarnado, chegado da Terra ainda desorientado, queixando-se de tudo, ou então mergulhando em profundas reflexões enquanto disfarçava uma lágrima furtiva. A oportunidade que eu esperava surgiu numa bela tarde. Pedro, meu amigo Pedro Neves, por que uma cara tão triste numa tarde tão alegre e ainda num jardim tão bonito como este? André Luiz, meu bom amigo. Eu acho que perdi o entusiasmo pelas tardes alegres aqui de nosso lar. Não acredito nisso, Pedro. Vamos sentar ali naquele banco, conversar um pouquinho? É claro, André. Com certeza sua presença vai me fazer bem. Se é que você não tem coisa mais importante a fazer do que conversar comigo.
Eu caminhava pelas alamedas admirando as flores e fazendo perguntas a mim mesmo. E como resposta, só tinha minhas próprias opiniões. Por isso, eu gostaria de ouvir as suas. Você é muito generoso, André, mas eu não acrescentaria nada ao que você já sabe. Além disso, também eu estou cheio de interrogações e vazio de respostas. Pois então, vamos investigar a vida juntos, meu irmão. Ainda agora, eu ouvia os pássaros ali perto da fonte e pensava na situação do homem encarnado lá na Terra. Enquanto possui um corpo físico, o ser humano imagina que, além da morte, haja um fantástico paraíso religioso. Pensa que ali os seus sentidos ficarão em paz e que uma imensa alegria irá anestesiar todas as lembranças ruins. O que ele quer mesmo é a ociosidade. Exige a confirmação de todos os absurdos de uma fé convencional e dogmática. Uma fé que reclama a integração com Deus para si só, excluindo pretensiosamente da paternidade divina todos aqueles que não pensem como ele. Mas o que acontece é justamente o contrário. Aqui, a ociosidade não existe. O que sentimos é o peso da responsabilidade no reencontro da própria consciência. Eu não tenho feito outra coisa senão confirmar essa verdade, André. Largar o corpo físico na Terra é como trocar de roupa e partir numa grande viagem. Muda o nosso aspecto, muda o cenário, mas a nossa personalidade continua igual. Essa é a parte mais difícil da luta. Com certeza. O homem deve compreender que no caixão funerário ele só deixa restos mortais que a própria Terra se encarrega de consumir. A identificação pessoal, os ingredientes espirituais que ele cultivou e atraiu, seguem com ele para outras esferas. Resumindo, o berço é um início, o túmulo um desdobramento. Salvo raríssimas exceções, só mesmo a reencarnação consegue mudar fundamentalmente o ser humano. Eu sei. Figuradamente somos como certos insetos. Algumas larvas saem do ovo e logo se revelam como parasitas. Outras, ao contrário, se transformam em borboletas lindas, coloridas, ganhando altura. Ótima comparação, Pedro. É exatamente isso. Quantos deixam o corpo físico e já entram em terríveis processos obsessivos, atrelados a forças alheias, amarrados às sensações físicas? Mas, entre esses espíritos que deixam o corpo de carne em condições obsessivas e aqueles que logo após já se elevam a planos superiores da evolução, existem níveis intermediários, não é verdade? Sem dúvida, Pedro. Há toda uma gama infinita de posições graduais, estágios de aperfeiçoamento. Você não ignora isso? Não, André. Mas talvez eu seja uma vítima tardia da frustração. Depois de tanto tempo aqui em nosso lar, começo a sentir um pouco daquele desencanto de todos os iludidos que você citou, que esperam encontrar após o túmulo um paraíso de facilidades e acabam batendo de frente com os próprios conflitos. Meu passado mais distante, minhas vidas anteriores à última na Terra, eu não lembro. Algum arquivo secreto nos porões da minha memória deve guardar coisas que essa bendita amnésia não me permite nem mesmo imaginar. Por isso, não tenho como saber o porquê de tantos conflitos. Meu querido irmão Pedro, você é inteligente, preparado, e sabe o perigo que representam esses conflitos enraizados lá no fundo, no recesso de nossa mente. Pois todo esse preparo, essa experiência de longos anos servindo ao Ministério do Auxílio, de nada tem me adiantado, meu amigo. Eu trabalho muito na minha própria reeducação, mas também luto muito contra a revolta, o desespero e até mesmo o pavor de me entregar a vampirizadores. Pedro, tenho notado essa tristeza, esse aparente cansaço em você nos últimos dias. O que anda acontecendo, afinal, com esse espírito forte e corajoso, que nunca demonstrou desânimo nem fraqueza, que sempre foi o primeiro nas expedições arrojadas a serviço do Ministério do Auxílio, que nunca recusou compromissos e obrigações? Não pretendo invadir a sua privacidade, mas, bem, se houver alguma coisa que eu possa fazer... Você sabe, André, que na última existência na Terra eu fui advogado? Até por força da profissão, sempre examinei e tentei solucionar com extrema lucidez todos os problemas que a vida ia colocando no meu caminho. Um advogado humilde e profundamente dedicado a seu trabalho, deve-se acrescentar. Como explicar tantas mudanças no meu comportamento de uns tempos para cá? Esse é o X da questão, não é, André? Com certeza. Mas como eu já disse, não tenho o direito de sondar a sua intimidade, Pedro.
Você é uma pessoa de grande fibra moral e eu lhe tenho imenso respeito. A sua atitude é nobre, meu caro André. Não há desrespeito em se interessar pelo sofrimento de um amigo. Há coisas, porém, que não se podem dividir. Ou talvez eu não saiba dividir. Compreendo, meu irmão. Até porque eu mesmo tenho passado por dificuldades que me preocupam o tempo todo. Não vejo mal em desabafar um pouquinho com você, quer dizer, se você estiver disposto a ouvir, se não for um abuso da minha parte. Fique à vontade, meu irmão. Só não lhe garanto nenhuma esperança de ajuda moral, porque o meu próprio moral está em baixo. Mas quanto a ouvir, disponha de mim o tempo que quiser, André. Obrigado, Pedro. Ouvir já é uma ajuda muito valiosa. O que tem me atormentado é a preocupação com a família que deixei na Terra. Já faz muitos anos, é verdade, mas o tempo não consegue apagar as minhas inquietações. As perguntas martelam a minha cabeça sem parar. Como estarão meus filhos? O que estarão fazendo de suas vidas? Ah, meu amigo, nada me deixaria mais feliz agora do que ter palavras de consolo, de estímulo para lhe oferecer. Mas como? Nossas feridas são iguais. Padecemos do mesmo mal. Eu fiquei sabendo, meu amigo. Você foi encarregado de prestar serviços na Terra, auxiliando a sua própria família. Não conheço a extensão do problema que acontece por lá, mas pelo seu sofrimento deve ser algo muito difícil. Além das minhas forças, André. Eu sei que não é certo, conheço as minhas obrigações. Eu nunca fui chegado a sentimentalismos. E agora estou me sentindo acovardado, incapaz de resolver o meu próprio medo, só querendo esquecer, sumir. O problema é relacionado com sua esposa, Pedro? Ter pena de si próprio é a pior coisa que pode acontecer a um homem. Deve ser o que sente um cachorro espancado e abandonado no meio da chuva. Se eu tivesse condições, eu gostaria de vasculhar um pouco o meu passado, mesmo superficialmente, para buscar a verdade, somente a verdade. Há 40 anos desencarnei e moro aqui em nosso lar. Era casado, naquela época, com uma jovem chamada Enedina, que me esqueceu completamente logo após o meu funeral, casando-se com outro homem. Ainda moça, bonita e cheia de energia, não conseguiu dominar sua necessidade imperiosa de ter um outro companheiro. E o novo marido virou também padrasto dos meus 3 filhos. Dizer que isso acontece milhares de vezes por dia no planeta Terra não diminui o drama das pessoas envolvidas. É com certeza um processo traumático, depois de anos e anos de dedicação e amor, ser esquecido e logo substituído por outro. Ainda que esse outro seja digno e trate a nossa família com o mesmo amor, é difícil aceitar, eu sei. O que infelizmente não é o caso, André. Esse novo marido afastou completamente a Enedina da vida espiritual. Homem astucioso, muito ambicioso, jogou em arriscados empreendimentos comerciais todos os bens que eu tinha conseguido juntar durante anos. As leviandades financeiras dele acabaram dando certo e a família enriqueceu. Minha mulher, que antes era uma pessoa simples, apaixonou-se pelo dinheiro, pela fartura, o conforto, as perigosas facilidades, e gastava o tempo em coisas inúteis, ociosas, entrando por um caminho de retorno difícil. O segundo marido, um cavalheiro rico e desocupado, era pródigo em aventuras extraconjugais. Quando descobriu, Enedina cobrou de si mesma uma desforra à altura. E entrou também na mesma dança viciosa, vivendo exclusivamente para o prazer, a excitação que outros homens lhe ofereciam fora de casa. E sua esposa ainda se encontra no mundo físico? Não. Minha pobre Enedina desencarnou há 10 anos por excesso de bebidas alcoólicas. Não resistiu à vida desregrada que levava. Você tem tido contato com ela aqui no mundo espiritual? Não. Minha mulher se ligou profundamente a umas entidades infelizes. Tentei durante muito tempo dar a ela alguma ajuda, mas de nada adiantou. Enedina, mesmo depois de desencarnada, continua sentindo prazer nos vícios, enquanto busca uma fuga impossível de si própria. Nada mais posso fazer a não ser esperar. Compreendo, meu amigo. E quanto a seus filhos? Jorge e Ernesto, meus 2 filhos, estão ainda encarnados na Terra. São hoje negociantes prósperos, já com idade madura. Também foram ludibriados na época pelo fascínio do ouro com que o padrasto lhes comprava a subserviência. Assim como a mãe, também enlouqueceram no delírio do dinheiro fácil e se animalizaram a tal ponto que nem de leve se lembram de mim.
Impossível me aproximar mentalmente deles. O padrasto, depois de hipnotizar os dois com a riqueza material, ganhando a simpatia e a cooperação deles, chegou a insinuar que não seriam meus filhos, e sim dele próprio, nascidos de um antigo romance que teria com minha esposa já desde o tempo em que eu e ela nos casamos. Enedina, infelizmente, não desmentiu. Meu querido amigo, meu irmão, dizer que posso avaliar o seu sofrimento seria presunção. Você, só você, é quem sabe da mágoa infinita que lhe vai na alma. Não tenho a menor ideia do que possa fazer para ajudar, mas estou à sua disposição, Pedro. Como se costuma dizer, seria cômico se não fosse trágico. Enquanto estamos encarnados, sentimos pavor diante da visão de um espírito desencarnado, tido como fantasma. No meu caso, aconteceu o contrário. Fui visitar a minha casa por esses dias e eu é que saí correndo de lá, horrorizado. Você disse que tinha 3 filhos, mas só mencionou 2. Eu tenho uma filha, Beatriz, a única da família que suportou afrontas e se manteve fiel ao meu nome. Afinal, Deus, na sua infinita bondade, não me relegou à solidão total. Eu e a minha Beatriz somos 2 almas da mesma faixa de entendimento. Ela era uma meninazinha quando a deixei no mundo, mas pelos laços do espírito jamais nos separamos. Hoje ela tem quase 50 anos, é mãe de um rapaz e infelizmente está com os dias contados na Terra. Um câncer incurável. A medicina dos homens já desenganou a minha filha. A vinda dela aqui para o plano espiritual vai acontecer logo. Mas isso a atormenta, Pedro? Não seria um reencontro bonito, alegre? Seria se não houvesse mais nenhum problema. Estou há muitos anos na vida espiritual, distante do meu grupo consanguíneo, longe dos problemas familiares, desambientado em relação à casa que deixei na terra. Mas agora, por amor à minha Beatriz, tão debilitada, sou forçado a voltar lá. E enquanto fico à cabeceira dela, tentando ajudá-la, enfrento todo instante a irreflexão e o descaramento de certas pessoas. Como eu disse, não conheço a extensão do problema e nem sei bem como ajudar. Mas com certeza a Divina Providência sabe e vai nos indicar a trilha por entre os erros e os acertos. Podemos trabalhar juntos nessa tarefa. Você iria se envolver em problemas terríveis, André. Eu não posso aceitar. O compromisso é meu, de mais ninguém. É como se eu fosse um aluno em provas. Tenho que lutar e, se possível, vencer sozinho. Já estou envolvido, meu irmão. Você dividiu o compromisso comigo ao me contar a sua história. Amanhã, bem cedo, iremos os 2 até a sua antiga moradia no Rio de Janeiro. Que Deus nos ilumine. Cansaço, rosto prematuramente envelhecido, excessivamente magra. Assim se apresentava aos nossos olhos Dona Beatriz, a filha do meu amigo Pedro Neves. Tinha 47 anos, mas aparentava muito mais idade. O quarto onde ela repousava era acolhedor. Em tudo transparecia limpeza, reconforto, assistência e carinho. Pedro e eu, visitantes do plano espiritual, tínhamos uma visão bem nítida dos pensamentos dela. Dona Beatriz refletia muito triste, muito preocupada. Demonstrava sincera e nobre resignação diante da morte física que se aproximava. Mas ao mesmo tempo sofria com a inevitável separação do marido e do filho, seus 2 grandes amores na terra. Tinha aquela certeza do viajante que atinge o término de espinhosa jornada e nada mais tem a fazer senão sair, mas que não consegue plenamente por sentir-se afetivamente ainda preso à estrada. Em meio a esse conflito de ideias, Dona Beatriz recordava Pedro Neves, o pai, a quem continuava amando tão intensamente quanto nos distantes dias da infância, quando o perdera. Sonhava agora reencontrá-lo na espiritualidade, se possível, o que seria a glória, a recompensa por todo o seu sofrimento. Os pensamentos da enferma não paravam de fluir e produzir imagens que eu analisava atentamente. E por estar tão compenetrado, demorei algum tempo para perceber uma outra presença no quarto. Era um enfermeiro desencarnado, um tipo muito sério, muito sisudo. Então,
Pedro Neves nos apresentou. André, eu quero te apresentar o Amaro, um ótimo e dedicado enfermeiro. Muito prazer, Amaro. André Luiz. Prazer em conhecê-lo, André. O André é médico, um dos meus grandes amigos, e vai nos ajudar na nossa tarefa. Por falar nisso, o irmão Félix veio hoje, Amaro? Veio sim. Ele vem todos os dias. Eu não sei se você conhece o irmão Félix, André. Ele é superintendente de uma importante casa socorrista ligada ao Ministério da Regeneração em nosso lar. Acho que não pessoalmente ainda, mas a fama do irmão Félix é imensa. É muito conhecido pela bondade e paciência, como sendo um apóstolo da abnegação e do bom senso. Dona Beatriz sente dores muito fortes. Eu vou aplicar uns passes para ajudá-la a superar a crise. Papai. Quanta falta o senhor me faz. Não importa quanto tempo tenha passado. Cresci, envelheci, mas nunca deixei de ser a menininha que sem nem ter aprendido a andar direito, corria tropeçando e rindo para ganhar seu abraço. Como esquecer as cantigas de ninar que o senhor cantava à cabeceira do meu berço, para que eu dormisse e sonhasse com os anjinhos. Por que de repente tudo acabou? Por que o senhor foi embora? Papai. Mais uma vez eu estou correndo em direção ao seu abraço. Não sorrindo como naquele tempo, mas chorando por não ver o senhor lá diante com os braços abertos. E continuo tropeçando. Não por ter acabado de aprender a andar, mas por ter desaprendido a andar. Minha filha, minha querida filhinha, eu estou aqui ao seu lado. Nada mudou, minha querida. Nada mudou. Nada mudou. Pedro, meu amigo, é difícil, eu sei, mas procure ter coragem. Não fique assim tão triste. Faça aquilo que você sabe fazer tão bem. Abençoe sua filha. Ore por ela. Peça o amparo da bondade divina. Como é poderoso o amor. Veja a energia que o Sr. Pedro transmite de si próprio para o corpo doente da filha. Aqueles filetes de luz azulada estão recompondo as forças de Dona Beatriz. E ela agora vai poder repousar tranquila. Eu estava muito emocionado e notei que realmente Dona Beatriz mostrava uma espécie de torpor. Nesse momento entrou cautelosamente no quarto uma jovem encarnada, aparentando uns 20 anos. Passou por nós, obviamente sem nos ver, e tomou o pulso da enferma. Fez um gesto de quem reconhecia tudo em ordem e logo depois aplicou-lhe uma injeção anestesiante. Dona Beatriz, que já estava com os seus centros nervosos insensibilizados pelo passe magnético anterior, não esboçou a mínima reação e continuou a repousar, mas sem dormir. A moça tinha jeito de enfermeira improvisada, mas logo em seguida fez algo incompatível com essa função. Depois de se movimentar pelo quarto, abriu a janela, aspirou profundamente o ar fresco que entrava e tranquilamente acendeu um cigarro, passando a fumar distraidamente como se tentasse fugir de si mesma. Ante a cara de surpresa que eu devo ter feito, meu amigo Pedro Neves foi logo adiantando informações, enquanto olhava para a moça com um misto de piedade e revolta. O nome dela é Marina. É a contadora da firma do meu genro, que tem uma imobiliária. A pedido dele, ela tem vindo ajudar como assistente. Agora, eu não entendo como é que ela pode fumar aqui, no quarto de uma doente, à espera da morte. Como se fosse tocada repentinamente pela consciência do que fazia, Marina passou a soprar as baforadas de fumaça cinzenta para fora da janela. Seus olhos agora revelavam uma certa inquietude.
Reverentemente fui me aproximando dela, sondando-a em silêncio, tentando colher suas vibrações mais íntimas. Mas logo recuei assustado. Estranhas formas, pensamentos brotavam da cabeça da jovem, projetando imagens no espaço próximo. Eram quadros vivos, de esfuziante agitação, em total contraste com os nossos propósitos de socorrer a enferma. Os mais secretos hábitos e anseios da moça desfilavam sem parar por sua tela mental. De olhar parado, Marina escutava, dentro de si própria, a música sugestiva e maliciosa da noite festiva da véspera, reprisando na garganta o sabor forte e envolvente da bebida alcoólica. O brilho da aura mostrava-se afetado por imagens imprecisas, que explodiam como relâmpagos no turbilhão de névoa fumarenta do cigarro. Apesar de ser pouco mais que uma menina crescida, a jovem apresentava algumas telas mentais bastante complexas. Recordando o fato de que a medicina no futuro, para atender com eficácia ao doente, deverá investigar minuciosamente a feição espiritual de todas as peças humanas que o compõem, iniciei, respeitoso, a anamnese psicológica, o exame profundo, tanto quanto possível, do comportamento de Marina. Trazido pelas circunstâncias a colaborar na solução de um processo assistencial sem qualquer intuito menos digno, nada mais me restava senão trabalhar. Repetia-se muitas vezes, logo acima da fronte da moça, criada por sua imaginação, a figura de um homem maduro e também a imagem dela própria, os dois juntos. Percebia-se o romance, adivinhava-se a intimidade entre eles. Fisicamente pareciam pai e filha, mas as atitudes não deixavam dúvidas quanto à paixão que sentiam um pelo outro. Numa sequência semelhante à de um filme de forte apelo sensual, as cenas tórridas iam surgindo e se sucedendo diante dos meus olhos, sem disfarces nem limites. Como cenário, as deslumbrantes paisagens de Copacabana ao Leblon. Os ninhos de amor é que variavam. Às vezes era o automóvel de luxo, outras a areia morna da praia, ou ainda a relva macia sob um arvoredo tranquilo, sem esquecer os hotéis suspeitos e inúmeros outros abrigos clandestinos que a imaginação do casal pudesse criar, sempre extasiados, permanentemente ébrios de prazer. Mas, de repente, esse desfile de imagens parou bruscamente para dar lugar a um outro, com substituição de um personagem. Marina fechou os olhos para melhor imaginar a nova sequência, onde, no lugar do namorado maduro, entrava outro homem, tão jovem quanto ela mesma. Para mim, como observador, parecia o começo de um novo filme, diferente do anterior. Mas logo percebi o engano. O enredo era rigorosamente o mesmo, só mudando o protagonista. Repetiam-se as paisagens de fundo e os locais de encontro. Até o automóvel era o mesmo. Como variação, apenas algumas cenas mais inocentes em lugares públicos, onde pareciam duas crianças enamoradas falando de sonhos e aspirações. Pasmo, registrei os detalhes da experiência. Naqueles poucos minutos de fixação espiritual, Marina se exteriorizava como era na realidade. Personalidade dúplice, uma mulher dividida entre o carinho de dois homens, jugulada pelo medo, a inquietude, a ansiedade e o arrependimento. Pedro Neves, que de alguma forma partilhava o trabalho de inspeção, quebrou o silêncio constrangedor. Está vendo, André? Agora me diga se é fácil para mim, como pai da doente, suportar aqui dentro uma criatura dessas. O tom profundamente magoado na voz do meu amigo despertou em mim uma vontade ainda maior de ajudar em tudo o que pudesse. Para conversar mais à vontade, fomos para uma sala ao lado do quarto. Para que você tenha uma ideia, meu amigo, eu estou nesta casa em serviço há não mais de 20 dias e já recebi tantas punhaladas na alma que, se não fosse pela minha filha, eu teria fugido. Se alguém me dissesse, se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, jamais acreditaria que o meu genro pudesse ser tão canalha, tão desavergonhado. Pedro, eu procuro compreender a sua indignação. Mas não seria melhor esquecer o mal e tentar auxiliar esse homem silenciosamente, com preces? Eu sei, André, e me esforço para pensar positivamente, buscando o bem.
Eu não esqueço isso nunca. Mas até a medicina, que é ciência luminosa, de raciocínio puro, muitas vezes é obrigada a descer de sua alta posição cultural para dissecar cadáveres. Eu só peço, neste momento, um pouco de tolerância. É muito pesada a situação que eu enfrento. E às vezes eu digo bobagens das quais um dia vou me arrepender, eu sei. Na minha quinta noite aqui, Beatriz entrou numa crise aguda de sofrimento. Eu saí desesperado à procura do meu genro. Através da intuição, tentaria fazê-lo vir para casa, assistir à esposa. A informação que ele havia deixado dizia que estaria em seu escritório fazendo serão. Mentira. Fui encontrá-lo sabe onde? Num quarto de hotel, em plena madrugada. Sabe com quem? Marina, essa mocinha que você acaba de conhecer. Os dois intimamente unidos, rindo, dançando e se amando entre cascatas de champanhe, como se fossem marido e mulher. Música lasciva, baixa iluminação e diversas entidades invisíveis a eles, perturbadas e perturbadoras, dançando coladas aos corpos do casal, enquanto outras sugavam os restos de bebida nas taças. Vampiros debochados e mulheres seminuas, em promiscuidade explícita, imitavam as figuras dos quadros obscenos que pendiam das paredes. Nada mais repugnante do que aquele bando de desencarnados aproveitadores naquele festim nojento. E no meio deles, perfeitamente sintonizados com as trevas, o homem a quem eu chamo de genro e a jovem que assiste e ao mesmo tempo trai a minha filha. Pode imaginar a minha revolta naquela hora? O desespero tomou conta de mim. A razão desapareceu e cheguei a entender e até justificar a atitude de certos companheiros desencarnados que se tornam vingadores intransigentes. O homem velho que eu havia sido e o novo homem que eu gostaria de ser estavam em conflito dentro de mim. Ali, diante da insensibilidade do homem que se casara com a minha filha querida, entendi o quanto era difícil, impossível mesmo, pôr em prática os conselhos que eu passei a vida distribuindo. Tomado de cólera irresistível, avancei e esmurrei a face do meu genro. Ele reagiu como alguém que sente um súbito mal-estar, apoiando-se na moça para não desabar no chão. Disposto a continuar a surra, ergui o braço para novo golpe. Mas uma senhora desencarnada surgiu repentinamente e, com seu semblante calmo e nobre, desarmou a minha intenção. Exteriormente, não demonstrava ela sinais evidentes de elevação espiritual, a não ser por um minúsculo distintivo luminoso que brilhava em seu peito. Ela parecia tão profundamente humana como eu mesmo. E confesso que me senti envergonhado quando ela me afagou a cabeça serenamente e, sem uma única palavra de censura ao meu comportamento irracional, sorriu e me convidou para retornar à casa de minha filha. Notei que ela conhecia Beatriz, e a mim também. No trajeto, não fez nenhuma referência aos desvarios do ambiente em que estivéramos minutos antes. Ocupou o tempo, a gentil senhora, para exaltar os méritos da compreensão e da tolerância. Chegando à casa de minha filha, despediu-se delicadamente e nunca mais a vi. Não sei quem é essa dama inesperada. Bem, talvez eu esteja supervalorizando os meus problemas. Não, meu amigo. Eu também já fui defrontado por acontecimentos bem desagradáveis e gostaria muito de desabafar. Um dia vamos conversar. E... Pedro, quem é o cavalheiro que acaba de entrar? Esse é Nemésio, meu genro! Era evidente o mal-estar de Pedro Neves ao pronunciar o nome de seu genro, Nemésio. Não podendo perceber a nossa presença, o homem conferiu a própria imagem no espelho próximo, enxugou o suor da testa com um lenço impecavelmente branco e cuidadosamente corrigiu o nó da gravata. Nesse momento,
Um prolongado suspiro de Dona Beatriz no quarto ao lado chamou sua atenção. E ele para lá se dirigiu rapidamente. Pedro e eu o seguimos. Ao entrar no quarto da doente, Nemésio foi saudado pelo belo sorriso de Marina. Dona Beatriz estendeu a mão muito magra, que ele enternecidamente beijou sentando-se à cabeceira da cama. Por alguns segundos, marido e mulher trocaram olhares comovidos. A presença dele a confortava. Acariciando delicadamente os cabelos embranquecidos e descuidados da esposa, Nemésio demonstrava carinho e dedicação. Com dificuldade, a voz debilitada, Dona Beatriz retomou um assunto que há algum tempo a preocupava, relativo à empregada da casa. Me perdoe, Nemésio, se eu volto a falar da Olímpia. A pobrezinha perdeu a casa, tem filhos pequenos, está desamparada. Por favor, me prometa que você vai tirá-la dessa situação. Isso me deixa aflita. Não se preocupe com isso, Beatriz. Já estou providenciando. Um amigo meu, engenheiro, foi ao local e a obra de reconstrução da casa da Olímpia já está em andamento. Não vai me custar nada, é só questão de tempo. Não, é que eu receio partir de uma hora para outra. Partir? Partir para onde, Beatriz? Nada disso. Enquanto você estiver em tratamento, estão suspensas as viagens. Passeios em São Lourenço, nem pensar. A minha estação curativa será outra. Mas que coisa mais feia, mais pessimista. Onde já se viu? Você mesma nos ensinou a amar a primavera, a ver alegria em tudo. Será que já esqueceu? Eu quero aquela outra Beatriz, não essa tão sombria. É já que você vai entrar em convalescença. Eu sei porque eu conversei com o médico. Eu quero você recuperada logo, logo, para a gente tomar o primeiro café no novo barraco da Olímpia. Obrigada, Nemésio. Obrigada. Olha, você conseguiu me fazer sorrir de novo. Eu não sei há quanto tempo isso não acontecia. Sorrir é tão bom. Marina, me deu até vontade de tomar um pouquinho de leite. Você me faria esse favor? Claro, Dona Beatriz. Já estou servindo. De fato, um sorriso de esperança iluminou os olhos lúcidos de Dona Beatriz. Um sorriso aparentemente deslocado naquele rosto pálido. 2 lágrimas de felicidade não chegaram a cair, porque Nemésio as enxugou com delicado gesto. Na face amarelada, notei um novo brilho. Com a mente renovada, a enferma confiou, acreditou na cura do corpo físico e ansiou viver por muito tempo ainda no aconchego daquela família. Dona Beatriz tomava lentamente os goles de leite, enquanto eu fazia um rápido balanço da situação. Nemésio, na opinião do sogro Pedro Neves, era merecedor das mais corrosivas críticas, um péssimo caráter. No entanto, ali, diante da esposa doente, manifestava profunda e sincera bondade. Seu pensamento se revelava límpido e puro. Trazia a Dona Beatriz no cérebro, nos olhos, nos ouvidos e no coração. Mais do que de esposo e amigo, tinha a ternura de um pai. Meu amigo Pedro Neves parecia tão ou mais assombrado do que eu. Momentos depois, a enferma devolveu a xícara. Foi aí que um novo quadro se apresentou aos nossos olhos pasmos. Gentilmente, Nemésio deixou a xícara na mesa de cabeceira, fez outro carinho na esposa e se levantou da cama. Colocaram-se, ele e Marina, fora do campo de visão de Dona Beatriz. E enquanto dizia palavras de reconforto e esperança à esposa momentaneamente feliz, Nemésio acariciava com sensualidade os dedos de Marina. A jovem correspondia e estimulava as carícias com um brilho promissor no olhar. Em contraste direto com as palavras que fluíam suavemente de sua boca, os pensamentos de Nemésio eram incompatíveis com a sensação de respeitabilidade que ele próprio havia me inspirado momentos antes. Olhei para o meu amigo Pedro, buscando algum entendimento mais completo.
A resposta não se fez esperar. Este homem é um enigma. Num gesto claro de repulsa, Pedro desviou bruscamente o olhar e deixou o quarto em passadas largas, como alguém que toma tal atitude para evitar o pior, para não recair na selvageria da agressão pura e simples. Solidário, voltei com ele à saleta vizinha, toquei amistosamente seu ombro e ensaiei alguma coisa que pudesse dizer. Nada me parecia adequado. Melhor o silêncio. Mortalmente ferido na sua dignidade, meu amigo Pedro comportava-se como se ainda estivesse encarnado e aquela família lhe pertencesse. Canalha! Crápula! Desclassificado! Como esse homem asqueroso pode ter a coragem de fazer tal coisa com a minha filha? Beatriz não merece isso. É uma criatura maravilhosa. Que castigo seria suficiente para um monstro desses? Não sei bem o que dizer, meu amigo, mas uma coisa eu já aprendi. Para os desencarnados, quase sempre as portas do lar se fecham no exato momento em que se fecha o caixão. Ouvindo você, recordo meus próprios conflitos, a luta que enfrentei para dissipar a ilusão de posse sobre os outros. Mas creio que nenhum discurso filosófico que eu possa fazer agora, recomendando coragem e desprendimento, vai fazer efeito. Eu lhe peço desculpas, André. Eu não consigo me controlar. Eu já tentei optar pelo completo desprezo a esse homem, mas me parece pouco. Eu fico buscando na imaginação alguma coisa que possa feri-lo na mesma proporção do que ele está fazendo. Sei que o olho por olho, dente por dente é odioso e contrário a tudo que aprendemos, mas ainda não me sinto em condições de superar tudo isso. No meio das considerações de Pedro, a situação se agravou ainda um pouco mais. Nemésio e Marina entraram na pequena sala onde estávamos. Lembravam duas crianças enamoradas, enlevadas uma pela outra. Obviamente estavam fugindo à presença de Dona Beatriz, em busca do sonhado enfim sós. Trancaram a porta de comunicação com o quarto da doente. Prevendo instintivamente o que poderia ocorrer em seguida, tratei de sair. Mas meu amigo Pedro não permitiu. Num esforço para controlar a revolta, me segurou ali e justificou sua atitude. Fique, André. Eu sou contra a indiscrição, eu não aprovo a bisbilhotice, mas nesse caso eu preciso saber de tudo o que acontece para melhor ajudar a minha filha. Espectadores privilegiados, porquanto não podíamos ser vistos pelos atores da cena, Pedro e eu estávamos atentos ao diálogo dos felizes namorados. Nemésio, num gesto arrebatado e juvenil, enlaçou vigorosamente a moça pela cintura. Feliz, minha querida? Muito feliz. E muito ciumenta. Essa é muito boa. Ciúmes de quem? Da minha mulher? De quem mais? Hoje você olhou para ela com uma ternura que para mim nunca teve. Isso me vai e desce. Mas é tudo imaginação sua, meu amorzinho. O nosso futuro, lindo e maravilhoso, vai provar o que eu estou dizendo. Apenas devemos ser bons para Beatriz. Não custa nada. É um dever humanitário até. Ela está próxima do fim. Não tem mais do que algumas semanas de vida, como disse o médico. Pense, Marina, que nem a preocupação com despesas de um desquite nós vamos ter. Sim, porque uma separação, mesmo amigável, sempre vem acompanhada de um custo elevado e mais as dores de cabeça. E tem outra coisa. Eu não acredito nessa história de sobrevivência da alma. Mas se por acaso houver mesmo vida depois da morte, eu não vou querer que a minha mulher parta para o outro mundo levando ressentimentos contra mim. E nem contra você, minha querida. Agora, olhe bem dentro dos meus olhos e diga que me ama. Eu te amo. Te amo demais. Apaixonado, Nemésio necessitava sempre dessa confirmação verbal. A ele não bastavam as demonstrações de afeto por parte de Marina.
Cravando nela o olhar, confessava-se irremediavelmente preso à jovem por uma atração irresistível. Ela, por sua vez, correspondia com a mesma intensidade. Mas aquele outro personagem, o rival de Nemésio, reaparecia agora ocupando seu espaço na mente da jovem. Era um fenômeno muito estranho. Marina estava emocionalmente ligada ao genro do meu amigo, e simultaneamente o pensamento dela buscava com ansiedade o outro, mais jovem. Abismado, percebi todo o complexo mecanismo. Ela mentalmente usava o moço como fonte de incentivo para alimentar a emoção pelo velho. Complicado, incrível, mas real. Alheio ao conflito íntimo de Marina, Nemésio falava de seus planos. Eu te amo com loucura. Mais do que amor, é devoção que eu sinto por você, Marina. Eu tenho trabalhado muito, estou construindo uma economia sólida que me permita, no futuro, abandonar os negócios e viver só para você, às 24 horas do dia. A casa de São Conrado, à beira da praia, já está praticamente pronta, à nossa espera. Só um pouquinho mais de paciência, minha querida. Meu estado civil muda para viúvo um dia e no dia seguinte muda outra vez para casado. Com você. Para sempre. O diálogo prosseguia caloroso entre os dois. Confiantes na privacidade da pequena sala, Nemésio e Marina trocavam intensas declarações de fidelidade eterna num clima de encantamento e ternura, mas ainda sem atitudes ousadas ou investidas mais íntimas. Nesta altura devo fazer uma observação, que na verdade é o reconhecimento de um fato digno de nota. Pedro Neves e eu, atentos aos mínimos gestos do casal e sempre na expectativa, notávamos que a conversa deles evoluía aos poucos, transformando-se depois num jogo de sedução que, previsivelmente, iria desaguar num clímax amoroso completo ali, diante de nós. Mas percebi que era exatamente a nossa expectativa maliciosa, aliada ao espírito de censura, que criava correntes mentais estimulantes à sensualidade. Eu e meu amigo prejulgávamos, prevíamos com certeza o que faria o casal em seguida. Melhor explicando, Nemésio e Marina tornaram-se alvos de nossas impressões, que por sua vez resultavam de nossas próprias experiências inferiores já superadas. Era como se de mim e de Pedro partissem na direção do casal poderosas ondas de força que agravavam seu apetite sensual. Essas cogitações ocupavam meu pensamento, quando Marina, de repente, começou a chorar. Sem entender o motivo, Nemésio beijou-lhe o rosto, preocupado. Desculpe, meu querido. Desculpe. Mas o que é isso, meu amor? Por que está chorando? Não é nada com você. É que as coisas chegaram a um ponto insuportável. Eu tenho sofrido muito. E não há mais como disfarçar, Nemésio. Meu Deus, você está me deixando aflito. O que está acontecendo assim de tão grave? Minha família. Eu não tenho mais ambiente em casa. Por mais que eu tente me relacionar bem com a minha mãe, é impossível. A gente está atravessando dificuldades financeiras. E é como se a culpa fosse minha. A minha irmã adotiva só faz me humilhar e me agredir o tempo todo. Meu pai não me compreende. Vive me xingando. Meu amorzinho, não chore. Você nunca estará sozinha. Nós teremos um ou outro pela vida toda, nas alegrias e nas tristezas. Não sofra por isso. Alguns dias mais e a minha mulher vai me dar a liberdade. Tudo vai mudar. Você vai ver. Mas para atenuar um pouco a fúria dessa sua família infernal, leve esse cheque, minha querida. Tem aí uma boa quantia que certamente vai resolver a situação por algum tempo. Oh, obrigada.
Muito obrigada, meu amor. Eu detesto ter que aceitar essa ajuda, principalmente de você. Mas não tenho outra solução. Imagine, meu amor. Por você eu faço qualquer coisa. Agora e sempre. Marina revelava-se uma atriz de grande talento dramático. À medida que chorava e mentia ao amante, dissimulando o verdadeiro conflito que lhe atormentava a alma, mais nítida se tornava aos nossos olhos de observadores espirituais, na tela mental da jovem, a imagem do outro, do moço. A crise de choro resultava diretamente desse conflito. Sentia remorso por receber de Nemésio sinceras juras de amor e ao mesmo tempo amara até a loucura aquele outro rapazinho franzino. Inexperiente diante de tão escabroso dilema, Marina explodia em lágrimas por não saber lidar com a situação. Mas, por outro lado, tivera tempos antes inteligência bastante para articular o processo que levou as coisas àquele estado. As telas mentais da moça iam me revelando progressivamente episódios anteriores bastante elucidativos. No começo, Marina aproximara-se de Nemésio, não dedicando a ele nenhum outro sentimento, além da admiração e do reconhecimento naturais de uma funcionária pelo generoso patrão. Mas o passar do tempo e as oportunidades plantaram novos projetos na cabeça imatura da jovem. Conseguiu, com arte e sutileza, atrair o maduro genro de Pedro Neves ao seu campo de sedução. Esquecendo os compromissos perante a esposa, que já lhe requisitava doses maiores de fidelidade e ternura, Nemésio perdeu a noção de dignidade, o senso do ridículo, e converteu-se, do homem circunspecto que era, numa caricatura de adolescente apaixonado, sem reservas nem limites. A entrega foi total. Agora, na sua reflexão tardia, Marina segurava numa das mãos o generoso cheque e na outra o lenço úmido, depositário de seu pranto. O breve e respeitoso silêncio de Nemésio, que a enlaçava protetoramente pela cintura enquanto lhe acariciava os cabelos, deu à moça um tempo extra para avaliar e organizar os pensamentos. Sentia-se ela num lance perigoso do jogo infeliz que havia criado e do qual não sabia como sair. Aflita, rememorava as concessões que no passado fizera àquele homem com idade para ser seu pai. O presente, assustador, impelia sua alma na direção de laços e comprometimentos ainda mais terríveis. Adivinhava com o coração aos pulos o desfecho de tudo aquilo. A hora da verdade parecia perigosamente próxima.